Nós estamos na campanha Eu e a Minha Casa Serviremos ao... Fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, pessoal? Serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, tá bem? É uma promessa de Deus. Você tem que falar isso para você todo dia, viu? Acorda de manhã, quando pensar na família, ó, eu e minha família vamos servir ao Senhor. Não importa o que aconteça, eu e minha família vamos servir ao Senhor. Não importa o que eu esteja vendo, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Muito bem. Agora, servir ao Senhor, às vezes a pessoa pensa assim, ó, pastor, não vejo a hora do meu marido estar comigo aqui na igreja, sentado do meu lado. Ou às vezes o marido fala, pastor, não vejo a hora da minha esposa estar aqui comigo, do meu lado. Às vezes a mãe, né? Pastor, não vejo a hora do meu filho estar aqui comigo. Então eu vou dizer uma coisa para você. Servir ao Senhor não é só vir à igreja. Vir à igreja faz parte. Porque é na igreja que você aquece a sua fé. É na igreja que você aprende a palavra de Deus. Como eu estava falando para você agora há pouco, né? Da pessoa que eu conversei esses dias aí, né? Ela vai numa outra igreja e lá eles pregam provação. Que doença é provação, que doença é normal, que Deus está testando a sua fé. Aquela mentira do diabo, que o diabo faz o crente acreditar. E como é que essa pessoa estava? Como? Doente, mas não dá outra, né? Eu falei para ela, é uma mulher, né? Falei, irmã, sabe o que acontece? Você vai ficar igual com as pessoas com quem você tem comunhão. Se você tem comunhão com gente derrotado, você vai ficar derrotado igual. Se você tem comunhão com gente que é carnal, é crente, mas é aquele crente carnal, sabe, quer brigar, quer xingar, você vai ficar igual. Se você tem comunhão com crente que aceita doença, você vai ficar doente igual. Se você tem comunhão com gente que aceita a miséria, que acha que não tem problema de não dizimar, porque Deus entende, você vai começar a não dizimar e vai ficar igual a eles. E como é que essa pessoa estava? Doente, endividada, cheia de pepino, cheia de problema, né? Ótima pessoa excelente, uma pessoa bondosa, cristã, mas pela falta de entendimento, acaba sofrendo, né? Então, tem que vir na igreja certa, lógico, né? Para ouvir a palavra de Deus como ela é. Outra coisa que tem que vir na igreja, porque tem que vir na igreja. Você tem que vir na igreja para olhar para Jesus. Olhar para Jesus, você vê, não tem imagem nenhuma aqui, tem? Sim ou não? Tem uma cruz aqui, mas isso aqui não é imagem. Isso aqui faz parte da campanha que estamos fazendo para você lembrar que na cruz Jesus te libertou. Agora, tem imagem de alguma pessoa aqui? Não, nenhuma imagem. Então, olhar para Jesus não é olhar para uma imagem e nem mentalizar um homem de branco. Já expliquei 1000 vezes para você. Olhar para Jesus é olhar para quê? Para palavra. Olhar para a palavra. Olha, olhar para Jesus não é olhar para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Olhar para Jesus não é vir para a igreja e começar a falar assim, nossa, o irmão fulano faz isso, olha, o irmão ciclano faz aquilo, o Beltrano faz aquele outro, mas o sujeito tá, sei que tem, e aquela uma lá, não sei que... Você está fazendo errado. Você vem para a igreja para olhar para as pessoas, você vai cair. Nenhuma igreja é perfeita. E toda toda congregação é formada por pessoas. E as pessoas não são perfeitas. Porque se você olhar para um lado, você vai ver falha sim. E se você olhar para o outro, você vai ver falha também. Quando você começa a olhar para a falha de um, para a falha de outro, você sai igual a eles. Ruim igual a eles. Então o que você faz? Olha só para Jesus. Então tem que vir na igreja para aprender a palavra, não só estar sentado por aí, sentado por sentado, mas tem que prestar atenção na palavra, aprender da palavra, ouvir da palavra, guardar, praticar o que a palavra de Deus ensina. Outra coisa, servir ao Senhor Jesus não é somente também você conhecer a palavra, porque você pode conhecer a palavra, mas pode não praticar. Por exemplo, tem gente que sabe que tem que dizimar, mas não dizima. Tem gente que sabe que não convém beber álcool e bebe. Tem gente que sabe que não deve se fornicar e vive fornicação. Ué, não é verdade? Então não está praticando a palavra. Tem gente que sabe que tem que perdoar, mas não perdoa de jeito nenhum. Então você conhece, mas não está praticando. Agora, uma coisa é verdade. Veja bem, às vezes, olha para você ver se não é assim o que eu vou dizer. Muitas vezes a pessoa, ela tem um problema em casa. Então em casa, vamos dizer a mãe de família. Você vem aqui, você tem o seu marido, tem os seus filhos. E você tem um problema em casa. É o marido que bebe, é o filho que está na droga, ou o filho que não quer trabalhar, ou doença, sei lá. E aí você fica assim,
para o seu marido que está doente, por exemplo. Zé, não sei se você chama José, só um exemplo aqui, tá? É um nome comum, né? Zé, vamos para a igreja, homem. Não quero saber de igreja, não. Mas deixa de ser burro, homem, vamos para a igreja, lá você vai ficar curado. Não quero saber de igreja, não, aquela coisa, fica aqui na minha religião mesmo. Zé, mas... E fica brigando com o Zé. E briga com o Zé, e xinga o Zé, e bate no Zé quase, né? E o Zé não vai para a igreja. Imagina o filho, Zezinho, o filho do Zé chama Zezinho. Zezinho, para de dar com essa companhia que está andando, Zezinho. E o Zezinho não para. E o Zezinho se envolveu com droga. Zezinho, para com essa droga, Zezinho, você vai se matar. E o Zezinho não para. E depois começa a sumir algumas coisas de casa. Zezinho, você roubou o rádio daqui, Zezinho? Eu não, porque o drogado mente que nem sente, né? Mas é a droga que faz ele agir. E a mãe sabe que foi ele. Aí a mãe pega o outro rádio e dá na cabeça dele, porque ele vendeu o outro rádio, e bate, e briga. Zezinho, vamos pra igreja, que tem. E o Zezinho não quer saber de mudar de vida. E aí, mora com o irmão. E o irmão chama Zezão, né? E o Zezão tá lá, né? Zezão, para com essa pingaiada, rapaz. Irmã, eu te amo. Aquele bebê falando, né? E beija, abraça, baba nela, tudo, né? Isso quando tá bom. Porque quando não tá bom, vomita na sala, aquela coisa toda. E quando tá pior, briga, né? Briga, xinga todo mundo, aquele fuzuê dentro de casa. E o Zezão não quer mudar de vida. E a mana fica lá, né? Zezão, vamos pra igreja, e xinga. Eu vou te pôr pra fora, você vai ver uma coisa. E o Zezão não muda. Então eu quero dizer para você o seguinte: servir ao Senhor não pode ser por força. Não adianta arrastar o Zezão amarrado para a igreja. Não adianta pegar o Zezinho, né? Dar uns tapas nele e trazer bicudo aqui para a igreja. Se ele pode ser criança, tem que trazer forçado mesmo, né? Agora, se é adulto, não adianta pegar o José, né? E ameaçar ele. Eu vou largar, se você não for na igreja, eu vou largar de você. Se eu não parar com isso, eu vou largar de você. Ele pode até parar por medo da mulher largar, mas ele não vai mudar de coração, ele não vai fazer de coração. Então, servir ao Senhor não é algo forçado. Servir ao Senhor tem que ser de coração, tem que ser agora entra a parte principal. É uma transformação que só o Espírito Santo é capaz de fazer, e mais ninguém. A mãe do Zezão, a irmã do Zezão, que é a mãe do Zezinho e que é a esposa do José, ela não vai nunca no berro e na ameaça mudar o coração dele. Não vai mudar. Mas o Espírito Santo pode mudar. Então servir ao Senhor tem que ser uma coisa de coração. E aí o que acontece? Quando a mulher vai buscando pelo José, pelo Zezinho e pelo Zezão, e vai intercedendo com sabedoria, aquela coisa toda, o que acontece? De repente o Espírito Santo faz uma obra nos Josés. Eles começam a mudar. Um belo dia ele mesmo se convida. Você vai para a igreja hoje, Zefina? Né? Imagina só, né? Não sei, como é que é o feminino de José? Sei lá, eu chutei aqui, Zefina. Você vai na igreja hoje, Zefina? Eu vou com você hoje então. E aí começa a vir, e aí começa a aprender, e aí quer batizar logo, e de repente já quer entrar na evangelização, de repente está mais firme na fé do que a irmã. É assim que acontece. De repente o marido começa a largar aos poucos da bebida e abandonar os vícios. De repente começa a sentir aquele vazio, que ele percebe que a bebida não satisfaz, e já começa a querer buscar Deus. E o filho começa a parar de andar com as más companhias, começa a perceber que está fazendo errado. O que acontece? Deus está transformando. Então servir ao Senhor é uma transformação de coração. Só serve ao Senhor de verdade quem tem o coração transformado. E isso eu não faço por você. E você não pode fazer por mim. Eu não posso fazer por ninguém, ninguém pode. Mas eu posso interceder. Eu posso orar a Deus por você. Você pode orar a Deus pela tua família. Mas dia ou menos dia, o milagre acontece. E você pode escrever. Mais dia ou menos dia. Mas você tem que fazer. Aí você vai perguntar, né? Como é que eu tenho que fazer? Pastor, como é que eu tenho que orar para Deus transformar o coração do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, estiverem vivos ainda, né? Como é que eu tenho que fazer? Olha Colossenses aí.